Bem, meus irmãos, convido você a nós estarmos meditando de uma forma rápida na palavra de Deus. Nessa noite eu te convido a abrir a Bíblia na segunda carta de Samuel, capítulo 11. Segunda carta de Samuel, capítulo 11. Semana passada, semana retrasada, nós falamos um pouco sobre o rei Davi, né? E nós vamos ter um contraste falando do rei Davi, né? Nós falamos outro dia a respeito do rei Davi antes, né, de ser o rei Davi, né? Ainda o pequeno Davi, o Davi esquecido, né? O Davi que rejeitado, o Davi menosprezado, que se viu diante de um gigante, de um abismo, que no meio de um abismo, de um vale, que era um vale do medo, e aí ele avançou contra esse gigante, e assim ele pôde nos passar a lição de que os assuntos concernentes ao reino de Deus, eles são concernentes à minha vida também. E agora nós vamos falar do rei Davi agora numa nova fase. Ele já rei, consolidado. Depois na sua casa você leia os capítulos anteriores. Davi ele vem numa sequência de vitórias. É um rei prestigiado. Seu reino está em expansão. É um reino exitoso. Porém, Davi acaba cometendo uma falha. Um pecado contra Deus. E muitas vezes nós também estamos vindo no momento exitoso da nossa vida. É um momento onde que de repente nós estamos lendo mais a Bíblia, nós estamos orando mais, nós estamos vivendo momentos alegres, momentos prósperos, o dinheiro não está faltando. Todo final de semana eu vou lá no Mercado Braga e compro aquele quilo de uma carne boa, irmão Edson, uma alcatra, com o irmão Edson. E aí eu estou podendo ajudar todo mundo da minha família. Sabe, meu casamento está indo de vento em popa. Várias situações na vida estão acontecendo e eu estou em expansão da minha vida. Porém, uma falha minha coloca tudo a perder. E aí eu gostaria de falar com os irmãos essa noite sobre o que nós podemos fazer quando não existem mais esperanças. O que nós podemos fazer quando não existem mais esperanças? Veja só aqui o rei Davi, aqui no capítulo 11. Vamos fazer algumas leituras aqui pulando, né? Davi ele diz aqui, né, o autor ele diz aqui: aconteceu, capítulo 11 de 2 Samuel, e aconteceu que tendo decorrido um ano, no tempo em que reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos, com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2: e aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Então nós já vimos aqui que Davi ele manda praticamente toda a sua guarnição ali presente para guerrear, e ele fica, né, após um ano da sua última vitória, ele fica ali em Jerusalém, está ali descansando, e aí ele se dá de cara com uma mulher muito formosa se banhando. Só que o autor ele vai nos dizer: enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi
mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela tinha se purificado da sua imundícia, então voltou ela para a sua casa. Então, Davi, ele tem aquele momento da tentação, aonde que ele olha, vê aquela beldade. Eu imagino que essa mulher devia ser uma mulher muito bonita, devia ser uma mulher formosa, a deseja e a tem, mesmo sabendo que aquela mulher era uma mulher compromissada, casada. E nós vemos ali Davi começando ali o seu deslize, não no ato com a mulher de Urias, mas sim no ato de olhar e ver, desejar aquilo que não é dele. E muitas vezes, irmãos, nós não precisamos cometer um pecado de Davi na área sexual. Nós queremos muitas vezes estender os nossos braços para além daquilo que nos é de direito. Muitas vezes a nossa ganância, veja só, esse homem, quando Samuel ele fala com o povo, diz: olha, tudo bem, vocês querem ter um rei, tudo bem, mas entendam de uma coisa, a melhor parte, a primeira parte da sua colheita vai ser do rei. As suas filhas, elas vão ser concubinas do rei. Ou seja, esse homem tem riqueza, tem posse, tem mulheres, tem tudo, mas ele deseja justamente aquilo que ele não pode ter. E muitas vezes nós estamos também olhando para coisas que não condizem a nós. Nós estamos olhando para coisas que vão além daquilo que é da nossa compreensão, que vão além daquilo que é do nosso direito. Muitas vezes a gente está achando, não, o problema é quem comete o adultério, o problema é de quem fornica, o problema é de quem não consegue se libertar de práticas sexuais. Mas nós esquecemos de olhar que, infelizmente, na nossa vida, todos os dias, tem Batseba se banhando. E muitas vezes a gente despercebe disso. A gente acha que, de repente, sei lá, eu mereço crescer no meu emprego. Por que não eu, sei lá, puxar um tapete de um, puxar um tapete de outro? De repente, eu posso, eu vejo que alguém está avançando em certas áreas da vida, e por que não fazer com que essa pessoa ela se desestabilize pela minha palavra, pela minha língua? São essas pequenas atitudes que nos igualam no pecado, seja de qual for a natureza. Entendam, para Deus não existe o pecadinho e o pecadão. Não existe essa coisa do, poxa, mas tem que ver que fulano ali, ele pecou nisso. O que é para mim é isso. Uma vez eu conversava com um colega de trabalho, e ele estava fazendo uma obra na casa dele, e ele precisava de água. E aí ele fez uma ligação ilegal da rua, ele puxando água para dentro da obra dele, sem passar pelo registro dele. E eu falei: olha, você está errado. Aí ele precisava de iluminação também para a obra, porque ele trabalhava à noite também lá fazendo a obra da casa dele, também fez uma ligação ilegal. Eu falei: está errado. Mas olha só, tanta empresa por aí tem registros ilegais de água, roubam água ilegalmente,
e eu só porque eu quero fazer minha casa, você está errado. Você está errado. A mesma contravenção deles é a mesma sua. Um amigo de uma ex-chefe minha, ele comprou uma casa numa área de reserva. E aí, para ele não ser autuado e não ser obrigado a se retirar daquela área, ele todas as noites ia lá e cortava árvores, para ter uma dimensão específica do terreno, para que ele não viesse a ser desapropriado. E aí essa minha chefe falou: olha, mas você está errado. Ah, mas é minha casa, onde eu vou morar? Mas você está errado. Não existe nada que justifique um erro. Esse é o problema muitas vezes dos brasileiros. A gente quer justificar um erro em cima do outro. É o cara que pega um corredor de ônibus, tá? Ah, mas está muito trânsito. Ah, tá. Os outros podem ficar no trânsito, mas você tem que pegar um corredor de ônibus para trabalhar na vida de 50, 60 pessoas, enquanto você está sozinho no carro. Ah, mas está muita fila aqui, olha, no caixa. Eu vou ali no forjar uma entrada pelo preferencial. Vou tentar achar ali um conhecido meu ali mais na frente, pedir para ele pagar essa conta para mim. Quer dizer que os outros podem, mas você não pode pegar uma fila. Sabe, essas são as bate-cebas que estão se banhando na nossa frente todos os dias. E a gente acha que não tem nada a ver. O problema é se eu fizesse isso, mas eu não estou fazendo isso. Aí você quer falar: ah, mas o político lá é ladrão, ele fez isso, fez aquilo. E peraí, você é o quê? A gente minimiza o pecado. E quando a gente minimiza o pecado, a gente peca. E o que é o pecado? É transgressão à santidade de Deus. Ou seja, por mais que você fez uma coisinha pequenininha, ou por mais que você fez uma coisa gigantona, você transgrediu a santidade de Deus. Se você transgrediu a santidade de Deus, você pecou. E Davi, é interessante nós pegarmos esse exemplo do rei Davi, porque é um exemplo muito, muito grave. Porque Davi, além de desejar o que não é dele, ele sabia que aquela mulher era compromissada. Ainda assim, dentro de tudo aquilo que ele tinha disponível, ele mandou trazer aquela mulher para ele. E aí, na sequência, essa mulher, ela vai até ele, se deita com ele, e depois vai para sua casa. Só que aí é que está o problema. O problema, o pecado, ele nunca vai parar apenas na primeira esquina. O seu pecado, ele nunca vai parar apenas no portão da sua casa. O seu pecado, ele vai se estender por onde você for. Essa mulher, ela engravidou. Olha só, nós vamos ver aqui mais à frente aqui. Davi, Davi aqui, né? Então, a mulher aqui. E a mulher concebeu e enviou e fez aqui. Peraí, deixa eu só pegar aqui um pouquinho mais atrás e veio para casa. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi e disse: pejada estou, ou seja, ela está grávida. Olha o preço do pecado. E aí é que está o problema. Quando a gente acha que o pecadinho não tem problema. Não tem problema esse pecadinho aqui, irmão Samuel. Só que é o seguinte: uma vez que você mentiu, a tendência é que você continue mentindo para sustentar aquela mentira. Uma vez que você tratou uma pessoa mal, a tendência é que você vai enrijecer o seu coração ao ponto de que outras pessoas serão tratadas mal por você. Uma vez que você participou de algo ilícito, aquilo ali vai te viciar e você vai querer continuar fazendo aquilo. Esse é o problema de nós queremos levar o nosso pecado como uma caixinha pequenininha que ninguém vai ver, como uma coisa que não tem nada a ver, todo mundo faz, e aos poucos você vai morrendo.
Aos poucos você vai se murchando, porque o pecado ele começa a tomar conta da onde era para o Espírito Santo superabundar. Aonde era para o Espírito Santo estar te aconselhando, você tem culpas, você tem medos, você tem sentimentos ruins permeando ali, impedindo que você venha a ser aconselhado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, tome cuidado quando te for apresentado o pecado. Quando a Batseba estivesse banhando na sua frente. Pecado, para ser pecado, ele não precisa ter nível, grau, gênero, cor, etnia, nada disso. Pecado é pecado. Meu pai sempre falava uma coisa: Samuel, o maior é maior usando a palavra, né? Porque foi a pessoa que mais causou problemas, né? Na época. Ele falou: Samuel, o maior bandido da história, ele começou roubando uma agulha da mãe dele. Olha só, por anos o irmão Ayrton sempre nos falava sobre isso. Tome cuidado, porque o maior bandido começou roubando uma agulha. Olha só a dimensão, como que o pecado ele nunca vai se apresentar para você feroz, mas vai se apresentar de uma forma bonita. Só que nessa noite eu quero falar com vocês sobre esperança. Samuel, o que tem a ver o meu pecado com a esperança? Porque o seu pecado, ele te faz perder as esperanças. O seu pecado, ele vai te machucar tanto, que vai fazer com que você perca as suas esperanças. Você vai cada vez mais pecar, você vai cada vez mais se afundar e se afastar de Deus. E olha só, o rei Davi, ele recebe a notícia. Então Davi enviou Joabe dizendo: envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou a Davi. Vindo Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como lá a guerra. Então Davi está desconversando ali com Urias, um papo: e aí, como é que tá as coisas? Está tudo bem? E aí Davi ele fala assim o seguinte, aqui no versículo 8: disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do Senhor e não desceu à sua casa. E aí Davi ele começa a ficar preocupado, porque a mulher está grávida e o marido dela não quer ir para a casa dele ter as suas obrigações nupciais. E aí Davi: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Esse homem não sai da porta, ele está querendo ainda voltar para o campo de guerra. Aí Davi ele vai aqui, começa o desespero vai aumentando. E disse Davi, aí os dois fizeram saber e tal. E aí Davi, ele mais à frente aqui, então disse a Davi a Urias: fica ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Aí versículo 13: Davi convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E aí Urias permanecia ali com Davi. Versículo 14: sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por a mão de Urias, e escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retira-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aí Davi, ele começou lá com aquele pequeno desejo, aí que depois ele materializou, executando aquela relação sexual com a mulher, que trouxe a questão da gravidez, e agora ele tenta ludibriar o marido dessa mulher, não consegue, e aí ele manda esse homem para a frente do exército
para que ali ele seja ferido e morra. E é o que acontece. E aí, beleza, está ótimo, tudo resolvido. O homem está morto. A gente não precisa, eu acho que não tem programa do ratinho daquele século para fazer teste de DNA. Então agora está tudo certinho, está resolvido. Só que aí, pecadinho e pecadão não existe para Deus. Deus, ele não aceita pecado. Deus não aceita a mentira. Outro dia eu vi uma citação de um autor falando o seguinte: existem dois tipos de fé. Tem a fé da pessoa que ama servir a Deus, que ama ser de Deus, que ama fazer parte do reino de Deus. E tem a fé da pessoa que simplesmente não quer ir para o inferno. Tem gente que vem para a igreja, tem gente que participa, vem para a igreja mesmo, mas justamente porque não quer ir para o inferno. Essa pessoa, ela não quer ir para o inferno. Então o que ela faz? Olha, eu vim para o inferno, então eu tenho que estar na igreja. Eu vou ser na igreja. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. E aí esse autor, ele fala o seguinte: sabe de uma coisa? Essa segunda fé é a que não salva. Essa segunda fé é a que não salva. Sabe por quê? Porque você está mentindo. Você está vivendo uma vida de mentira diante de Deus. E mentira não é de Deus. Fica meio lúdico, meio infantil, mas é a realidade. Mesmo nós no auge dos nossos 30, 40, 50, 60 anos, precisamos continuar aprendendo que mentira não é de Deus. Que Deus nunca vai se alegrar da sua mentira, da sua omissão. Que Deus nunca vai se alegrar de ver você se mergulhando, se afogando na fossa do pecado e achando que está tudo bem. Davi, então, ele passa, então, está tudo resolvido. Só que aí no capítulo 12, vai um pouco para frente. Aí 12:1 aqui: o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi disse: havia uma cidade de dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que sempre que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu corpo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou o cordeiro do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então Natã, ele vem, fala palavras da parte de Deus, falando: olha, um homem rico e um homem pobre. O homem pobre, ele começa a dar aquilo que ele tem, e ele não lhe exige nada. Aí começa uma cena lúdica de Deus, ele falando, né, com Davi através de Natã. E Davi, ele se enche de furor. Como assim? Que homem maldito, que homem ruim. E aí, né, então disse Natã a Davi, né, aí versículo 7: tu és esse homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Davi não está satisfeito com aquilo que Deus já tinha feito por ele. Lembra que nós semanas atrás vimos que Davi,
ele é um menino desonrado, e Deus honra ele diante do rei do seu povo, do exército do seu povo. Aí depois, Davi, mesmo com tudo aquilo que ele tinha, não se deu por satisfeito e quis usufruir daquilo que não era dele. O pecado é isso, meus irmãos, quando nós tiramos Deus daquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus tem para nós, do foco, e queremos aquilo que não pertence a nós, ali está o pecado. E esse pecado, ele vai fazer parte das nossas vidas sempre, como uma ferida, que muitas vezes a gente até tenta deixar ela cicatrizar, mas vira e mexe, ela se torna um canegão, e aí começa a estourar, começa a sair pus, e começa a fazer parte dali daquela sangria. E isso vai nos deixando sem esperança. Nós vemos aqui que Davi, ao passar do tempo, Davi, ele começa a se sentir desesperançoso. E aí Deus fala, aí Davi se arrepende. Nós vemos aqui relatos que Davi ele jejua. Depois você lê aí na sua casa. Davi ele jejua. Davi ele pede perdão ao Senhor. Davi deixa de se alimentar porque ele está entristecido. Ele não tem mais vida. Por quê? Porque o pecado está lhe abatendo. Aí um pouco mais para frente Natan fala, olha, tudo bem, Deus não vai te consumir. Ufa, glória a Deus por isso. Pois é, você não, mas a criança vai morrer. E aí Davi começa um novo sofrimento. Todas as vezes que eu olho para uma criança, eu não consigo deixar de ver a esperança. Por quê? Porque são as crianças que vão dar seguimento naquilo que nós estamos fazendo hoje. Então nunca olhem para uma criança de uma forma diferente. Nunca olhem para uma criança como um obstáculo. Olhem essa criança como a saída para aquilo que nós estamos preparando no hoje. Olhem para os seus filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, alunos, filhos dos amigos. Olhem para essas crianças como uma saída, ou aliás, como uma renovação do pacto de Deus para conosco, porque através dessas crianças a vida humana continuará existindo no futuro. E aí Deus ele vai no ponto com essa criança, e ele tira essa esperança de Davi. Davi então ele se joga, se rasga, não come, está de jejum, de cara no chão, pedindo, Senhor, por favor, faça algo. E as pessoas vão a Davi, os conselheiros, eles ficam preocupados. Davi, o que está acontecendo com o nosso rei? O rei é a figura da força de um povo. Só que um rei que não come, um rei que não se apresenta ao seu povo, um rei que deixa de governar, como é que ele pode ser a força do seu povo? Como é que o seu exército vai se sentir forte se não tem um rei? E Davi acaba acontecendo que o menino ele acaba morrendo, aquela criança morre. E agora acabou a esperança? Não acabou a esperança. Não acabou a esperança. Veja só aqui, avançando aqui, Davi então, Davi aqui no versículo 13 do capítulo 12, pequei contra o Senhor e disse Natan a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Então esse é o diálogo, você não vai morrer. Deus ele transpassou esse pecado foi perdoado. O seu pecado ele pode ser perdoado. Então não se afunde no pecado, não se perca no seu pecado. Por quê? Porque o seu pecado ele pode ser perdoado. Aí nós começamos a ver esperança. Sabe aquela esperança que está indo embora? Ela começa a voltar, porque todo pecado ele pode ser perdoado. O pecado, não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus. Mas Samuel, como eu posso fazer para que Deus perdoe meu pecado? Faça como Davi. Davi se humilhou diante de Deus. Davi entendeu que ele não era nada, que ele tirou Deus do foco
para poder viver aquilo que ele queria naquele momento. Quando você se humilha diante de Deus, quando você se humilha diante de Deus e reconhece quem você é, você aprende a adorar a Deus. Quando você aprende a adorar a Deus, você passa a compreender que a esperança está no perdão de Deus. Aí Natan, ele avança aqui, e aí os anciãos, eles chegam a Davi e tal, e sucedeu ao 7º dia, morreu a criança, e também os servos de Davi diziam-lhe, né? Aí eles conversam entre eles: nossa, quando a criança estava viva, já estava difícil de falar com esse homem, imagina agora que a criança morreu. E aí, porém Davi, no versículo 19, porém Davi viu que seus servos falavam baixo, que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus: é morta a criança? E eles lhe disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou os vestidos e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, levantaste e comeste pão? E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor compadecerá de mim e viva a criança, porém agora é morta, porque jejuaria agora, poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. E aí é que está um ponto para que nós possamos encerrar essa parte. Se você quer que a esperança ela volte para a sua vida, você precisa entender que o seu arrependimento, ele tem que ser agora. Seu arrependimento, ele não pode ser depois. Davi orou, jejuou para que Deus, se possível, curasse essa criança. Mas não aconteceu. O que aconteceu? Que Deus não quis que se fosse dessa forma. Aí o que acontece? Davi, ele entende isso, fala: olha, Senhor, eu entendi agora, a esperança está no Senhor. Eu entendi que o meu pecado foi perdoado, eu entendi que o Senhor faz as coisas como o Senhor quer, e eu entendi agora que eu preciso te adorar antes. Não existe perdão de pecados depois de já ter passado. O perdão do nosso pecado, ele ocorre sempre antes. Nós somos perdoados por Cristo Jesus, um dia na cruz do Calvário. Esse perdão, ele segue até os dias de hoje. Esse perdão se estenderá por toda a nossa vida. Mas nós precisamos reconhecer esse perdão sobre a nossa vida é hoje, é agora. Se você quer ter esperanças, se você quer voltar a ter as suas esperanças, você precisa entender que este é o tempo de se arrepender, que este é o tempo de entregar a sua vida a Deus. Ah, Samuel, mas eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho tantas coisas, mas este é o tempo que Deus lhe chama para se arrepender. Este é o tempo que Deus lhe chama para poder viver uma vida real de adoração. A vida real de adoração é a vida onde que Deus, ele está no controle de tudo. Davi entendeu que Deus estava no controle de todas as coisas, que não adiantava mais ele fazer nada, porque Deus, ele já tinha feito o que era melhor naquela situação. É claro que depois na frente nós vamos ver outras situações acontecendo, mas Davi, em um dos salmos, ele diz assim: enquanto eu guardei o meu pecado, os meus olhos envelheciam, eu não sentia prazer, eu estava morto. Porém, depois que eu confessei a Deus, foi como que eu tivesse sido renovado. E essa é a vida do servo de Deus. Eu quero encerrar nessa noite, eu vou convidar depois os irmãos para nós fazermos um hino. Quero encerrar essa mensagem falando assim: se você não tem mais esperanças, se volte a Deus. Se você pecou e acha que não tem solução, se volte a Deus.
Deus é o único que pode perdoar o meu e o seu pecado. E o melhor de tudo, esse pecado, ele tem um alto preço que foi pago na cruz do Calvário. E as esperanças continuam sobre nós.